Vamos aqui na minha opinião, vamos começar a minha análise, porque eu tenho muita coisa para comentar com vocês. Mas eu vou dar a minha opinião sobre o documentário, é uma coisa que eu sei que já muita gente vai perguntar. Vamos lá então. Eu sou fã do Discover, de quem faz documentários, são os que eu mais gosto, são deles, de fato. HBO você fica pra trás. Eu gosto muito mesmo, porque o Discovery ele tem uma abrangência muito grande de documentários, então tem narrativas deles que eu acho assim excelentes. E quando esse documentário foi anunciado, eu acredito que eles passaram pelo mesmo problema que eu estava pensando em como enfrentar, que era a questão da linha cronológica. E eu senti que eles também passaram por isso na edição, na montagem, na forma como eles tiveram que estruturar o documentário. O documentário tem 3 episódios, todos eles na casa de 50 minutos. O que acontece? Quando eu assisti o documentário a primeira vez, eu assisti 2 vezes. A primeira vez para ver exatamente o que tinha ali e a segunda para montar as informações que eu traria nesses episódios agora. Bom, eu achei o documentário um pouco superficial. Mas eu preciso ser honesto aqui. Eu estou muito acostumado, por conta do canal, a trazer detalhes aqui de forma extrema. Então eu tenho percorrido, às vezes eu ultrapasso limites na forma como eu procuro informações. Tem um caso mesmo que eu estou há muitos meses com ele porque eu não consigo parar de fuçar, eu não fico em paz enquanto eu não fecho todos os detalhes. Então eu acabei me habituando a trazer as histórias aqui com o maior número de informações possível. Então, pelo fato da minha mente já estar programada a trabalhar dessa forma, pelo fato de eu conhecer muitos detalhes desse caso de ponta a ponta, quando eu vi o documentário, eu tive esse choque de tipo, nossa, parece que tudo aqui está pela metade. Então eu achei a forma como a carreira do Armin foi abordada de uma forma muito superficial e eu acredito que isso aconteceu porque eles tinham pressa de focar mais na questão das vítimas, na questão das mulheres e na questão da família Hammer, que foi um outro ponto que eu também achei decepcionante, que é aí que entra o que eu falei, que eu acredito que eles passaram a mesma sensação que eu tinha. Porque eu anunciei pra vocês, na época da biografia do Johnny Depp, que eu planejava trazer o caso do Armie Hammer aqui para o canal, e eu pensava na época que eu poderia fazer isso em formato minissérie. Eu já estava com o material, com o depoimento da Casey, que serve de base para os 2 últimos episódios dessa saga, há muito tempo. Quando eu comecei a analisar toda a estrutura, eu fiquei um pouco receoso porque eu vi que eu não poderia trabalhar montando o palco para contar tudo isso aqui como uma minissérie. Por exemplo, As Mulheres do Presidente é uma minissérie que tem muitos personagens e a história se desenrola ao longo de décadas. E eu não tive problema na transição das narrações porque os personagens estão todos ligados. E a história, ela avança no tempo. Então a gente começa lá na década de 60, 70, 80, 90 e todo mundo vai avançando junto. Aqui havia um ponto diferente. O que me preocupava foi como que eu vou trazer a história do Armie Hammer para depois contar a história da família dele, depois contar a história da tia dele separado, porque não tinha como contar em linha cronológica. Primeiro porque o Armie é o nome mais conhecido dessa história toda. Então colocar o nome da Casey, as pessoas não iam nem entender quem é essa mulher, tipo, não vou ver isso aí. E eu sabia que era um pouco confuso trazer o Armie, depois a família, depois a Casey, mas por final eu já vi que não teria como trazer essa história no formato minissérie e a melhor estrutura seria o formato saga, no qual eu já trouxe a saga Johnny Depp vs Amber Heard, também no caso a Gabi Petito, e eu pensei que dessa forma os eventos ficariam mais contextualizados e seria mais fácil de entendimento, principalmente para que pudéssemos passar pelas transições da forma mais segura possível. E é lógico que agora, já nesse ponto onde eu já roteirizei todo o material, eu vejo que realmente é muito tranquilo fazer dessa forma, alternando entre as linhas do tempo, começando pela pessoa que tem mais visibilidade até a gente chegar nenhum dos depoimentos mais dramáticos, que vai ser o da Casey. Acontece que na época, como eu nunca tinha feito algo assim, era a primeira vez que eu experimentava esse tipo de projeto, eu realmente recuei bastante, inclusive eu segurei muito do Armie, eu decidi segurar até o documentário do Discover ser lançado para eu ver como eles fariam, e eu realmente achei confuso e vi que a melhor forma de trazer aqui para o canal é dessa maneira que eu estou trazendo agora. Porque o que aconteceu? Eles viram que era impossível começar pela história da família do Armie para depois chegar nele.
realmente as pessoas iam falar, ué, a gente quer o ator, não quer essa família agora. E também trazer a história em camadas de linha do tempo, como eu estou fazendo aqui, seria inviável para eles, considerando que eles têm 3 episódios e aqui nós temos 6. Então, especificamente, os 2 primeiros foram super focados no Armie, esse aqui a gente está focado nas vítimas, o outro será na história da família do Armie e os últimos 2 na Casey Hammer. Então, para diluir tudo isso, o documentário do Discovery focou basicamente a primeira parte na história do Armie com a Courtney, e aí na segunda começa a trazer informações sobre a vida da família dele. Então a gente tem um vai e volta no tempo muito surreal. E aí isso é um pouco confuso. Inclusive tem uma parte, a primeira vez que eu vi, que eu que conheci a história, eu me perdi. Falei, peraí, que é isso mesmo? Então assim, teve essa questão, porque eles tinham que manter, eles precisavam manter a Courtney nos 3 episódios, eles tinham que manter a Casey nos 3 episódios, eles tinham que manter a Julia nos 3 episódios, e eles tinham que falar da família. Então tem uma hora que eles estão falando do Michael, que é o pai do Armie Hammer, aí depois está falando do Armand, que é o pai do Michael, no caso bisavô do Armie Hammer, e aí tem que falar ainda do pai do bisavô do Armie Hammer. Então vai e volta, e os eventos, eles não são, você não consegue contextualizar aquilo em um tempo cronológico. Você recebe as informações, mas você fica meio assim, tá, quando que isso aconteceu mesmo? Porque as informações vêm e vão de acordo com o que eles mais conseguiram situar na narrativa para fazer com que todo mundo tivesse uma participação equilibrada e tivesse o seu rosto presente em todo o documentário. Então isso ficou um pouquinho confuso realmente. Então a montagem não ficou tão atrativa por conta dessa confusão toda com a linha do tempo, e teve partes ali que poderia ter se aprofundado melhor e eles optaram por não fazer isso. Então mesmo com todos esses pontos, o documentário não deixa de ser interessante. Eu acho que eles mantiveram a narrativa muito boa, então em nenhum momento fica cansativo. Eu achei que ficou bom. Não foi o documentário que eu esperava, mas não foi ruim. Eu achei que foi uma produção bacana, sim. Mas aí uma coisa que eu gostaria de comentar é sobre a advogada da F, a Gloria. Eu falei pra vocês lá no episódio passado que eu conheci o Armie Hammer, já conheci ele de muitos anos. Quando o escândalo explodiu, eu fiquei sabendo no mesmo dia. Eu passei a acompanhar o escândalo ali, direto. Inclusive eu batia no nome dele no Google para ver se alguma coisa tinha saído quando o escândalo começou, e eu fui acompanhando, o que eu fiz bem, eu vejo hoje, porque senão tinha muita informação aqui dos episódios passados que não iam aparecer, porque informações que eu já não tive dificuldade para encontrar, que eu literalmente tinha que lembrar do título da manchete, aí eu colocava na íntegra para encontrar a página. Porque se você tentasse colocar só o assunto, aconteceu isso, não aparecia. É impressionante como tem algumas matérias que ficam para trás e você não consegue encontrar mais. E aí, isso ajudou a enriquecer principalmente o trabalho que eu fiz. Inclusive, o caso do Armie Hammer, a montagem que eu fiz em todo o processo de pesquisa levou menos tempo do que eu esperava que fosse, considerando outros casos que às vezes eu não conheço, eu estou descobrindo a pessoa, então é uma angústia para encontrar todas as informações. Bom, na época, quando a F se tornou pública, eu vi que a Gloria estava representando ela, etc. Eu nunca tinha ouvido falar dessa advogada. E aí, eu parando para ler, eu vi vários comentários de pessoas dizendo que não estavam acreditando na história da F, porque se ela estava sendo representada por uma advogada como a Gloria, é que talvez ela não fosse uma vítima legítima. Porque a Gloria tinha uma fama, segundo os comentários que eu li, de ser uma advogada que gosta de ficar na onda, no surf da mídia, e que ela tinha o hábito de representar pessoas que não tinham um caso tão forte assim, que simplesmente parecia que ela queria aproveitar qualquer bico para se aparecer. Eu li isso, não foi de uma pessoa, não foi de 2, não foi de 3, foram de várias, em veículos diferentes que eu procurei informações. Dando uma olhada mais aprofundada na Gloria, eu vi que ela inclusive tem um documentário na Netflix, que ao que me parece é um documentário pró essa senhora. Quando eu a vi no documentário do Discovery, não senti firmeza. Eu não senti firmeza, eu não sei, eu achei um pouco arrogante. Deu pra ver, assim, eu tive a impressão que ela estava mais ali para se mostrar do que para falar do cliente. Isso que eu não sabia ainda da facada que ela deu na F, que nós já vamos falar daqui a pouco. Então eu fui perguntar para a doutora Sandra lá do Investigação Lei TV. Quem já assistiu os episódios do Pioneer Reaction Crime conhece a doutora Sandra. E eu perguntei para a doutora Sandra, só falei, doutora Sandra, o que a senhora acha dessa advogada? E aí ela me comentou exatamente coisas semelhantes
ao que eu ouvi no ano passado. Que a Glória realmente tem essa fama, que ela já tinha observado, que essa Glória gosta de pegar uns casos que parece que ela quer ficar na mídia, quer sempre se aparecer. Quando uma pessoa tem esse tipo de fama, eu já fico meio assim. Porque normalmente quem busca fama não busca verdade. E é muito fácil você se vender, se corromper para manter a fama. Quem busca fama de qualquer forma fará tudo de qualquer jeito para manter essa ilusão pública. Vamos imaginar uma situação aqui em que eu tenho uma paciente, foi vítima do Armie Hammer. E aí, essa cliente se tornou pública, eu sou público, ai, Gustavo, terapeuta, psicanalista, está me ajudando muito, ele está me ajudando, está me curando, blá blá blá. E aí, o Discover resolve procurar essa paciente que ela participasse do documentário. Aí ela diz, não, olha, não, isso é uma exploração, eu não quero, não me envolvo nisso aí. Aí o documentário do Discover vem até mim e fala, Gustavo, você gostaria de falar em nome da sua paciente? Falo, não, tudo bem, eu aceito. Ela diz que não quer, não tem problema, eu vou. Aí eu chego em novembro de 2021, vou lá nas dependências do Discover, eu gravo tudo, eu falo, é realmente porque foi muito difícil pra curar, muita terapia, blá 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 blá. Fico caladinho, espero o documentário ser lançado em setembro de 2022 e a minha cliente descobre pela mídia que o terapeuta dela participou do documentário. Vendo uma situação dessa, espelhando em outra pessoa como exemplo, eu ficaria chocado e, sem pensar duas vezes, iria afirmar: que psicanalista mau caráter quer sucesso e fama em cima dos pacientes. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. O que essa mulher fez... Mas assim, gente, ela jogou o restinho de moral que ela ainda tinha comigo, mas no lixo. Isso assim é um dos maiores absurdos que eu já vi envolvendo o advogado nos últimos anos. E olha que a gente tem a oportunidade, como eu trago os casos aqui com muitos detalhes, a gente tem visto advogados e advogados aqui, advogados extraordinários, advogados barraqueiros, advogados que fazem de tudo pelos seus clientes, sejam inocentes ou culpados. Mas dessa vez a gente vê uma advogada que trabalha em nome das mulheres, que literalmente estava lutando pelo seu próprio nome. O que essa mulher fez devia ser crime. Falar em nome da cliente, assim, é um absurdo. E o pior, enquanto ela ainda está representando. Mas assim, é um dos maiores absurdos que eu já vi. Esse é o tipo de comportamento que apenas oportunistas exerceriam. É um absurdo. É um desrespeito. É um desrespeito na questão de cliente, é um desrespeito na questão do sigilo, é um desrespeito até mesmo pela causa que você diz lutar, pela causa que você promove, pelas bandeiras que você levanta. É um desrespeito em todo tipo de relação profissional, cliente, que eu já vi na minha vida. Nitidamente essa Glória não é confiável. Isso é um nível, é uma ação de mau caratismo, de distorção. Essa mulher, ela representa exatamente o que é a doença desse século, das pessoas que estão perdendo a vida para conseguir fama. Eu não sei se ela pensou, ai não, se aparecer nesse documentário que vai ser lançado no mesmo dia, na mesma hora, no mundo todo ao mesmo tempo, eu vou ficar mais famosa do que já sou. Eu não sei se valeu a pena pra ela, porque eu não sei se essa notícia vai repercutir. Eu cheguei a pesquisar pra ver se isso tinha aparecido em algum veículo aqui brasileiro e eu não encontrei, pelo menos até o momento em que eu gravo esse vídeo. E eu vi que isso foi mencionado apenas em um veículo lá dos Estados Unidos, que é onde a informação foi divulgada, no Los Angeles Times. Mas assim, é surreal. É uma das coisas mais... Olha, a advogada da Amber Heard, a ex-advogada da Amber, não conseguiu me chocar como essa senhora me chocou. Agora, ela ainda dá essa notinha pública, ai, não estou autorizada a discutir essa questão, mas eu senti que estava falando em nome da minha cliente. Oi, você só fala em nome da sua cliente se ela te autorizar, se ela falar, eu não quero que você se envolva em um documentário onde eu não quis que eles usassem a minha imagem, mas eles estavam dentro do direito de lei para usar, mas... Não, você tudo bem, eu não quero ir porque eu não quero ter nada a ver com isso, porque tem pessoas que às vezes eles fazem documentários e a pessoa não quer ir, mas ela permite que o advogado vá falar em nome dela, que ela não quer expor tanto a imagem. Mas a diferença aqui é que a F não queria ter relação nenhuma com esse documentário porque ela não aprovava a existência dele. E aí a Glória vai lá e... ai, que eu não sei o que, porque eu não gostei, literalmente quando eu bati o olho nela ali, eu não gostei, eu não engoli uma palavra do que ela disse. Inclusive, se a acusação da F fosse única, eu não sei
se eu acreditaria nela, que é muito furo aqui, é um chute na defesa. Eu não sei se ela vai continuar com essa senhora, não sei se essa mulher está cobrando, pode até não estar cobrando já para aproveitar a fama, o nome dela na mídia, mas pessoas ficam conhecendo como eu estou conhecendo agora. Mas é importante passar a informação para frente, porque esse é um tipo de oportunismo que eu não via há muito tempo. E numa situação como essa, considerando tantas leis de privacidade, de sigilo, é uma coisa chocante. Eu não sei como funciona a questão do direito por lá, se isso tem alguma punição ou não, principalmente pela notinha dela, ela parece estar super segura. Não, eu fiz isso, mas tá tudo bem. Tipo assim, a minha cliente não entende, mas eu entendo, eu sei o que é melhor para ela. Eu não esperava por uma coisa dessa, esse golpe vindo da advogada. Se fosse da família, do ex-namorado, do namorado, tudo é possível. Tudo é possível. Agora, da advogada, o que essa mulher fez é um oportunismo descarado e ela reverbera um pouco do que já muita gente está sentindo em relação a essa história, que é mais uma mulher tentando tirar proveito da fama de um homem. Olha, conseguiu fechar todos os pontos dessa história. Parabéns, Glória, parabéns. Você conseguiu tomar o lugar que nós não esperávamos, que nenhuma pessoa pensou que você poderia fazer. Agora eu gostaria de fazer comentários rapidamente sobre o ex-funcionário do Armin, que fez declarações interessantes e eu acredito que mal serão lembradas. Bom, as pessoas elas tendem a olhar quando homens são vítimas desses tipos de situações de uma forma mais branda, do tipo como se fosse algo que não é tão grave, supera rápido. Eu já ouvi pessoas dizerem isso, homem supera rapidinho. Mas não é bem assim que funciona. Não há diferença entre ser homem ou mulher quando se está falando de um tipo específico de trauma. Existem pessoas que são mais resistentes e a forma como elas lidam por algumas situações pode ser menos dramática e outros mais dramático, dependendo da personalidade, da estrutura psicossocial, emocional. Então depende muito e há muitos fatores que envolvem a resposta que o indivíduo tem a uma situação que lhe aconteceu. Eu não tenho a menor ideia da condição psicológica desse homem, porque eu não pude nem ver o rosto dele. Mas eu acho que o que ele foi exposto aqui é grave, porque isso limita, isso causa traumas, e isso prejudica e afeta, principalmente questão de confiança e também qualquer relacionamento que ele possa ter com outros chefes. Se a gente mencionar aqui algo grave, que é ele ser obrigado a se submeter a top lap dance, isso é um tipo de, principalmente quando você é exposto a esse tipo de prostituição, porque você é obrigado a ceder seu corpo para alguém que você não quer. Então, naturalmente, se fosse uma mulher no lugar dele, na hora todo mundo diria, uau, que absurdo! Mas como é um homem, ele mesmo diz, eu sei que o que eu passei é menos do que essas moças passaram, mas o que ele passou é sério, é grave. Já começa pelo fato dele ter sido obrigado a entrar numa boate. Então ele vai ver todo tipo de cena, corpos que ele não gostaria. Não sei se ele tinha namorada, se ele era noivo, se ele era casado com alguém. Mas o que ele foi exposto ali poderia feri-lo de diversas formas. De repente algo ligado à religião, ou então a fidelidade que ele tem a algum relacionamento, ou então a própria moral dele. Quando você é obrigado a fazer algo que você não quer nesse nível aqui, que não é necessário, nós não estamos falando de um trabalho que o seu chefe manda você buscar um copo d'água, você não quer e você é obrigado a buscar. Nós estamos falando de expor seus olhos, de expor seu corpo a uma outra pessoa que está fazendo algo que você não quer, mas você tem que se submeter. Também é importante comentar o estado de medo que ele passou quando ele estava no carro e que o Armin dirigia desenfreadamente, bêbado, a não sei quantos quilômetros por hora. Ou seja, o nível de controle era tão grande que ele continuou no trabalho, mesmo numa situação como essa dentro de um carro, no qual poderia ter resultado em um acidente fatal, onde os dois perderiam sua vida. Ou seja, o controle e a manipulação era tão grande que o risco de perder o emprego era mais temível do que perder a vida, caso uma situação como essa resultasse em um acidente trágico e fatal. Eu normalmente tendo a ser mais compassivo em situações como essa, quando envolve emprego. É claro que eu acho que tem limites, porque você não vai fazer tudo por um trabalho, mas há um estresse financeiro muito grande hoje em qualquer lugar do mundo. Todo mundo aqui que está empregado, todo mundo aqui depende de salário, e dependente se você trabalha para outra pessoa ou trabalha para si mesmo, você depende
das finanças. Você precisa ganhar dinheiro para poder pagar suas contas. E quando muitas outras pessoas dependem de você, é muito comum pessoas permitirem, tolerarem várias situações que não deveriam para poder manter aquele emprego, com medo do que pode lhes acontecer caso percam aquele trabalho. Isso causa muitas situações, inclusive uma delas que a gente pode ver lá nas Mulheres do Presidente, que é uma das situações mais dramáticas, que é o caso da Paula Jones, quando foi levada para o quarto do Bill Clinton. E o que muitas pessoas perguntaram, tá, mas você estava na recepção, por que você foi para o quarto do governador? E a resposta dela na época foi o quê? Eu não pensei, eu não imaginei o que ele queria tentar fazer, e eu também pensei no meu trabalho, no medo de perder o meu emprego. E terceiro, eu trabalhava para o governador. Isso era uma honra. E essa é uma linha que pode ser muito difícil de algumas pessoas compreenderem, mas quando você traz todos os detalhes, os fatos eles podem ser interpretados da forma correta. Mas, passando dessa linha e indo para o outro lado, a gente chega na F. E aí, nós precisamos observar algumas coisas aqui. Todo relacionamento deve ser submetido a uma inspeção. Você precisa descobrir quem é o outro, quem é ele, quem é ela. Então, claramente, você deve usar os recursos necessários para que consiga fazer e realizar uma investigação. Você tem que investigar. Só que ninguém quer descobrir as pessoas que estão do seu lado. E, infelizmente, as pessoas querem se agarrar ao que elas estão vendo. E quando os sinais começam a aparecer, a maioria ainda começa a minimizar o que está surgindo, porque eles e elas não querem que a boa fase do relacionamento acabe. Como a pessoa está até o pescoço do mar de rosas, ela, não, eu tô aqui submerso, vai ficar tudo bem. Acontece que ninguém tem consciência que essa fase vai acabar. Porque se o outro não é quem diz ser, significa que ele está usando um disfarce. E mais cedo ou mais tarde ele vai tirar o disfarce. As pessoas só usam disfarces para conquistar alguma coisa ou alguém. Quando elas conquistam, os disfarces não servem mais. Porque disfarce gera esforço, gera trabalho, gasta energia. E é visível aqui pelo padrão entre os relatos, que é inegável, que o Armin não tinha afeto a essas moças. É algo que eu afirmo aqui. Ele não tinha afeto por nenhuma dessas moças, tenho certeza absoluta. Ele seguia um protocolo que provavelmente foi muito bem testado para conseguir mantê-las atraídas nele, para que pudessem fazer suas vontades bizarras. A gente pode ver nessa estrutura de viagem. Então ele dava o mundo para que à noite, ao fazer tantas exigências absurdas, as moças que receberam o dia inteiro uma quantidade absurda de afeto e atenção não tivessem coragem para negar. E a única escolha plausível acabava sendo se submeter às exigências ou aos pedidos dele. Então tudo isso é um efeito muito bem pensado. É planejado e é articulado. Eu dou, você fica me devendo. Então quando eu pedir alguma coisa, automaticamente a sua consciência vai arder. Porque você sabe tudo que eu te dei. E agora você tem que me retribuir. Isso não é uma desculpa, mas é uma explicação psicológica. Mas aí, quando a gente olha para F, a garota que tem a acusação mais grave, também tem pontos em suas declarações que são difíceis de engolir. Em várias das mensagens que o Armin mandou para ela, ele dizia assim: eu decido quando você dorme, sua tolerância à dor não tem igual, você é minha escravinha pessoal, você é minha, está me ouvindo? Eu sou seu dono e serei para sempre. Ou seja, o relacionamento estava completamente articulado em duas pessoas com posições completamente diferentes. Só que aí a gente precisa olhar para o começo, para a origem, para a porta de entrada. Ela se permitiu começar um relacionamento com um homem casado. Isso é adultério. E eu sinto muito. Mas se você se envolve com um homem casado, com uma mulher casada, você está ciente que o pior pode lhe acontecer. Você só não espera que aconteça, mas você está pedindo para o pior te acontecer.
Pra começar, é um relacionamento todo errado. Imoral, ilegal e até alguns anos atrás era considerado crime aqui no Brasil. Deixou de ser, mas ainda é um absurdo. Ai, mas ela foi seduzida. Foi mesmo, pela falta de vergonha na cara. Educação vem de berço e o básico vem do senso. Adultério ainda é considerado um ato ruim e todo mundo sabe disso. Ela começou a desrespeitar a si mesma antes dele feri-la. Já começa por aí. Ela desrespeitou a Elizabeth, os 2 filhos dele. Se ela fosse uma criança, essa conversa ia ser muito diferente. Porque ir atrás de crianças, de menores, é indesculpável. É nojento, inclusive vai para o outro lado. Agora, ela não era nenhuma criança indefesa. Sem contar que nós estamos falando de um diálogo pela internet de pessoas que estavam em países diferentes. Em nenhum momento ela emitiu um pedido público de desculpas para Elizabeth. E não adianta dizer, ai, mas eu não queria machucar a Elizabeth, mas mesmo sabendo que ele era casado, você continuou o caso. Ai, mas ela não pediu para ser violada pelo Army. Eu sei que ela não pediu, só que a situação é como um motorista bêbado dizendo, eu nunca quis atropelar e ceifar aquela pessoa. Só que ninguém obrigou o motorista a ficar atrás do volante. E no caso dela, a permanecer de caso com ele. Você escolhe a ação, você possui as consequências. Se esse homem não tinha respeito pela esposa, como uma amante acha que pode exigir respeito? Ai, mas ela deu muito poder a ele. Deu porque quis. Ela sabia desde o primeiro dia que ele era casado, isso era informação suficiente para ela ir embora. Ela tem culpa, tem responsabilidade, tem implicações. O que essa moça queria era apenas a parte boa do adultério. Só que a vida não é assim. Sem contar outro ponto. 3 anos depois do ataque, ela mandou uma mensagem pedindo coisas absurdas para ele, incluindo coisas que envolviam BDSM. É difícil colocar a mão no fogo pelas vítimas de hoje. As vítimas de hoje em dia já não são tão vítimas como as do passado. Pessoas que às vezes eram agarradas no meio da rua, usurpadas por um vizinho, por um estranho, por alguém que empurrou a pessoa para dentro de um lugar, fechou a porta e fez coisas horríveis. Não, nós estamos falando hoje de vítimas permissivas. Eu não quero dizer aqui que é porque 2 pessoas estão em adultério que uma tem direito de fazer o que quiser com a outra. Não é isso. Porque o que é certo, o errado é errado. E o que ele fez com ela, se isso é verdade, se a acusação dela for verídico, é errado e é crime. E ele, é claro, tem que ser punido por isso. Mas ela tem muito sangue nas mãos do que lhe aconteceu. Se o Army tiver que pedir desculpas para F, ela tem que estar ciente que ela precisa pedir desculpas para ela mesma. E eu vou ser muito claro aqui com vocês. Eu acredito em partes nas declarações da F, porque eu li os prints, os directs, e eles são verdadeiros. Isso não tem como dizer que não são. Eu não sei o que dizer acerca da acusação. Eu tenho uma inclinação para dizer que essa acusação dela pode ser verdadeira. Porém, eu acho que há muito contexto que precisaria ser exposto para que pudéssemos ter uma observação maior desses detalhes. Porque quando eu olhei a coletiva de imprensa, eu assisti o vídeo inteiro na íntegra, que eu narrei para vocês no episódio anterior, a expressão corporal dela deixou a desejar. Então, é muito complicado mesmo. Porque daí a gente se pergunta no quanto as acusações são realmente pautadas em alguém que está ferida pelo que lhe aconteceu, ou alguém que está com raiva, que foi largada, que foi abandonada, que foi deixada para trás, porque normalmente é isso que acontece com adúlteros, seja homem ou mulher. Tá, eu sei que tem casos em que o marido sai para ficar com a amante, larga os filhos, mas não pega esses casos, porque se tem muita gente que sai de casa para ir morar com a amante, tem muita gente que passa a vida inteira enrolando a amante. Um dia eu separo dela, um dia eu largo e a pessoa perde a vida toda esperando porque esse dia nunca vai chegar. E muitas vezes tem muitas pessoas que têm centenas de casos, que traem a vida toda, mas não querem abandonar a esposa ou o marido, porque tem algo nesse relacionamento que faz essa pessoa se sentir bem. Então ela ainda gosta da vida de casado, mas não o suficiente para que ela não tenha outros casos. Mas pode ter certeza, tem gente que vai trair a vida toda, mas nunca vai passar pela cabeça dela de largar realmente a esposa, porque ela fala, não, essa vida que eu tenho aqui é boa, essa mulher vale ouro, esse homem é 10. Tudo bem, não me impede de trair, mas não, eu não vou abandonar. Há diferentes tipos de dinâmicas de adultério que eu não tenho tempo para entrar aqui. Mas, finalizando o bloco da F, eu gostaria de deixar claro que essa moça tem 50% da culpa do que lhe aconteceu.
Agora a gente vai para a Julia Morrison. Quando eu fui pesquisar sobre a Julia, eu me deparei que lá na galeria dela, ela exibe uma obra, ou exibe obras, da Anna Delvey. Para quem não conhece, Anna Delvey é uma golpista, tem uma minissérie maravilhosa aqui no canal chamada A Falsa Herdeira. É uma minissérie divertidíssima, leve. Olha, você vai rir de tanto absurdo naquela minissérie. São 17 episódios, você tem 18 com um extra que a gente fez depois, é um debate comigo e a doutora Sandra. Então você pode conferir essa minissérie, você encontra aqui nos links. Conta a história toda. Essa moça é uma golpista, o que representa muito mal no mundo. E a Julia simplesmente decide exibir obras da Anna, que é uma criminosa, que deu golpe em muitas pessoas, que disse publicamente que o crime compensa, que ela só se deu bem com o crime, e continua dizendo que basicamente ela não deve nada a ninguém, que ela não fez nada de errado e que as vítimas são todas mentirosas. Consegue espaço para exibir seu trabalho com uma moça que diz lutar pelas mulheres. Bom, então daqui a gente já vê o tipo de luta que a senhorita Morrison quer travar, que não é uma luta justa, porque se você analisar a história da Anna Delvey, ela passou a perna em mulheres também. Bom, mas já jogando de lado esse detalhe que é importante para vocês terem uma ciência sobre a Julia, a gente já entra e esbarra em uma outra situação. A presença da Julia no documentário é irrelevante. Se eles tivessem descartado a participação dela, ela não ia fazer falta nenhuma, porque, tecnicamente, ela não tem história para contar. Mas ela está ali, e surpreendentemente com um discurso que choca pela cara de pau. Primeiro, ela se diz vítima, mas ela, em nenhum momento, ela diz, olha, sei lá, eu achei que era uma bandeira vermelha, um homem casado está falando comigo. Se você analisar o discurso da Julia Morrison, você só sente ânsia de vômito. Ela não achava que ele ser casado era uma bandeira vermelha. Mas o que incomodou ela, o que era um sinal de algo está errado aqui, foi o shibari. Aí ela diz, eu nunca digeri isso, quando ele falou que queria deixá-la amarrada em uma praça. Mas ela digeriu o fato dele ser casado. E ainda assim marcaram um encontro com ele. Então, ela jogou a carta da cultura da violação para desculpar a sua conduta de cúmplice com Armin. Ela desrespeitou a aliança de casamento que ele tinha com a esposa, enquanto ela fingia ser ingênua, enquanto ela finge, na verdade, ser ingênua no documentário. Ai, mas a culpa é dele, não sei o que, ele era o casado, a gente já vai falar disso, mas uma coisa não anula a outra. Um adultério não é feito apenas por uma pessoa. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. A Julia não fez a entrevista para esclarecer as coisas ou para empoderar as mulheres. Ela queria 15 minutos de fama. É inegável ver os padrões duplos aqui. O homem está sendo duramente e merecidamente julgado, já perdeu o emprego, a reputação e, em parte, ele está pagando por seus pecados, enquanto ela está se beneficiando dos dela. Resumindo, ela simplesmente não se importava que ele era casado, e não há no rosto dela nenhum pingo de arrependimento. Em nenhum momento ela diz, eu gostaria de não ter conhecido, se eu pudesse eu não teria conversado com ele. Em nenhum momento ela diz isso. Parece que ela sentiu orgulho da história. E ainda a cara dela, como se fosse uma vítima. Há outras palavras para descrever mulheres como ela. Júlia, você não é inocente aqui e você não foi enganada. O Armin não tirou proveito de você. Eu não sei quem tirou mais proveito de quem aqui. E de uma pessoa jovem para outra pessoa jovem, eu te digo, você me dá nojo, repulsa. E é claro que olhando a situação de um todo, eu ainda acho que ele fez pior, porque ele fez isso sabendo que poderia causar dor à sua família. Porque foi ele quem casou, foi ele que fez votos com alguém. E ao mesmo tempo que tudo isso é ruim, os filhos do Armin esperam o melhor dele e não das amantes. Até porque ela não tem a mesma expectativa moral que ele tem que cumprir porque ele é casado e ela era solteira. Mas tirando esses acréscimos, o nível de oportunismo dessa moça é visível. Ela fazer lá aqueles quadros com os directs, dizer que isso é para empoderar, ela devia ter vergonha. Ela tenta agir como se ela fosse uma pessoa indefesa, uma menininha, uma coitadinha. Eu quero mostrar isso. Realmente, se eu tivesse cara a cara, eu ia perguntar para ela, então, essas conversas que duraram 6 meses,
Você estava conversando tudo isso com um homem casado? Quando você começa a conversar coisas como essa, coisas que você só tem direito a falar para quem está do seu lado, que você tem compromisso, duvido que qualquer pessoa casado aqui, que pegasse o celular do parceiro ou da parceira e aí visse mensagens como essa, da pessoa trocando, falando intimidades com outra pessoa, ah não, tá tudo bem, viu, é só amigo, best friends, ia achar que ia ficar por isso mesmo. Os tempos são outros, realmente, aonde as amantes agora, adúlteras, estão dando entrevista, tipo, ai, entendeu? Eu sou a coitada aqui. A responsabilidade era dele. É assim, é falta de decência. E ela é oportunista. Infelizmente, esse tipo de situação banaliza toda a estrutura desse caso. E, infelizmente, isso vai refletir em qualquer pessoa que venha se apresentar para fazer uma acusação séria, e não em relação ao Army, mas em qualquer outra circunstância. Porque a Júlia pode até ficar bem na fita, como ela está na mídia, porque ninguém está chamando atenção para isso. Ninguém está chamando atenção para a falta de decência dessa moça. Mas o cérebro absorve tudo isso. E o cérebro vai tratar, porque assim, a Júlia pode até parecer fofinha, ai, ganhar uns seguidores no Instagram. E por mais que ela tente dizer que há uma gravidade no que aconteceu com ela, o que não há, ninguém vai levar a sério a situação para esse lado. Vai dar atenção a ela pelos motivos errados e ainda ela sai bem na fita, mas isso vai trazer registros de que há outras vítimas exatamente como ela. Vítimas que querem fama, vítimas que querem sucesso, que necessitam alcançar esse brilho todo, se submetem a situações como essa para alcançar visibilidade, não importa com quem seja. Se ela aparecesse no documentário dizendo, olha, foi errado o que eu fiz, eu dei corda para um homem casado, eu estou arrependida, o erro também foi meu, seria mais honesto, seria mais bonito, seria mais limpo. A presença dela é irritante, é desconcertante e pode provocar o efeito contrário, fazendo com que o Army ganhe mais simpatia, misericórdia do que deveria. E aí a gente chega na Courtney, que juntamente com a Paige tem um discurso mais legítimo. Embora algumas ressalvas, eu sinto mais firmeza na declaração da Paige e da Courtney, porque ambas foram equilibradas, não houve exagero. Eu vi até menos vitimização na Courtney, que passou por coisas degradantes, do que a Julia, que não passou por nada, mas ainda assim finge que passou por tudo e muito mais. E é aqui que eu quero dar um conselho muito importante. Primeira coisa, não se envolva com uma pessoa casada legalmente, que foi o caso da Courtney. Ah, e a pessoa diz pra mim que tá separada, que tá esperando sair o divórcio. Com toda a minha experiência, eu posso afirmar que enquanto o divórcio não tiver sido assinado, a história de um casal ainda não acabou. E você não vai querer ficar no meio disso. Não se meta com pessoas separadas fisicamente, mas não legalmente. É só olhar as estatísticas. Muitas vezes, quando o divórcio ainda não foi finalizado, o casal tem muito mais proporções a se resolver e a voltarem do que concluir e finalizar o casamento, porque há muito mais, em tese, o que você teria que perder do que se resolvesse. E normalmente, aquelas pessoas que surgem no meio do caminho, no meio daquele relacionamento, acabam se ferindo, colocando expectativa e perdendo muito tempo, porque muitos casais têm filhos no meio da jogada e esses filhos vêm junto. Se você casou com alguém que tem filhos de outro relacionamento, ou você tem filhos de outro relacionamento, você sabe disso. E aí há uma ligação que vai durar por toda a vida, porque você sempre vai ter que ver de alguma forma ou de outra, ou ouvir falar do pai ou da mãe dos seus filhos, que no caso é o seu ex. Mas isso aqui é um conselho e não é um julgamento. Eu já ouvi muitas histórias, ouço no atendimento clínico, e é realmente um conselho que eu gostaria de passar para você que está solteiro, e que se caso alguém nessa situação surgir na sua vida, pense um pouco, reflita, para que você evite muitos problemas que podem surgir mediante a decisão que você tomar. Agora vamos entender as portas que a Courtney abriu. A beleza do Armie Hammer é um fato muito contribuinte aqui, principalmente para muitos limites que foram ultrapassados. É engraçado que eu me lembro na saga Gabi Petito,
Eu acho que é lá naquele episódio em que eu faço uma reflexão de tudo que estava errado no caso. E é o que 17. Se eu não me engano, foi nesse episódio que eu trouxe uma declaração do pai da Gabi Petito. O pai da Gabi Petito, ele disse que os olhos azuis da Gabi a livraram de muita coisa enquanto ela crescia. Então ele se referia a situações em que ela fez alguma coisa e quando ele vinha chamar atenção bravo, quando ele vinha falar com ela bravo, ela olhava para ele e aí ele se derretia todo. E aí ele disse, os olhinhos dela a livraram de muita coisa. Infelizmente, só não a livrou do monstro do namorado dela. Esse relato dele é muito condizente porque a beleza ela impõe uma força muito positiva. Existem traços na personalidade que te prendem a alguém. Às vezes você acha a voz de uma pessoa bonita, às vezes pode ser o cabelo, os olhos, a personalidade engraçada. A pessoa é carismática, é inteligente. A gente pode rever vários casos aqui no canal de vítimas que namoraram alguém e falaram, sei lá, eu gostava muito dele, que ele era inteligente, ele falava coisas inteligentes, ele era engraçado, então eu gostava de rir com ele. Então sempre tem uma coisinha ou outra que te faz ficar presa naquela pessoa. Nunca apenas é um contexto todo, mas é sempre uma coisa que se destaca em cima de todas as outras. E eu acredito que uma aparência extraordinária é mais singular. Porque uma bela aparência pode ser notada de longe, com o indivíduo em silêncio, ou falando, dormindo, ou acordado. Não importa o que ele faça ou ela faça, ela continua sendo linda. E é o caso da Armie Hammer. Nos episódios anteriores, várias pessoas aqui falaram, desculpa comentar, mas ele é tão bonito. Por quê? Porque tinham a necessidade de declarar, né? Porque apesar de tudo que aconteceu, as coisas que ele supostamente fez não anulam a aparência dele, a beleza dele. E tem pessoas que mesmo em uma idade mais elevada, a pessoa continua sendo bonita. Há muitos atores e atrizes, como o Alec Baldwin, que ainda vai aparecer aqui, ou então aquela moça, aquela senhora Meryl Streep, e por aí vai. E é mais comum ouvirmos histórias de homens que se perderam por causa da beleza de uma mulher. E desde histórias trágicas a catastróficas, a gente ouve de tudo. Já ouvimos de tudo. Aqui é diferente. O Armie tinha muita coisa que somava ao seu espólio, incluindo a fama e uma suposta riqueza, já que naturalmente as pessoas pensam que um ator famoso é rico ou milionário. E apesar de todos esses atributos, o problema do Armie vinha à tona, os defeitos dele, nessas horas de intimidade. Cordas, papéis, uau, você finge isso, eu finjo aquilo, e mais um monte de coisas obscuras. Esses pedidos, somados um com o outro, resultam em depravação entre alguém que quer e alguém que permite. E então nós chegamos na delicada questão. As mulheres que se manifestaram contra o Armie relataram que participaram de um comportamento ao qual não se opuseram no momento, mas que depois acharam problemático. Como esse tipo de comportamento se encaixa nas discussões sobre consentimento? E é uma linha muito tênue, muito tênue. Só que um ponto extremo é o da Paige Lorenzi, que ele marcou o A nela. Por mais que essa discussão seja inteiramente delicada, acho que o que mais pode se caracterizar aqui é quando alguém tira vantagem de outra pessoa. Em muitos aspectos, pode não ser ilegal, mas não deixa de ser imoral e errado. Agora, uma coisa interessante que pode ser comentada sobre os desejos obscuros do Armie, essa necessidade de fazer com que as pessoas, não apenas ele, mas outros por aí, que querem sentir dor e humilhação. E há muitas dúvidas em como isso está associado a essa excitação, porque a parafilia é um fetiche ou uma fantasia, e quando se tem um desejo de agir de uma forma que causa dano, a raiz da depravação está ligada a algo muito mais profundo. Então, o que é humilhação antes de tudo? Quando você pensa em como o constrangimento e a humilhação são circunstâncias parecidas, você pode identificar que o constrangimento é geralmente uma sensação semelhante de desconforto e vergonha
que trazemos para nós mesmos. E a humilhação é algo que pode ser trazido por outros. E a raiz latina para humilhação é humus, que significa terra ou sujeira. E geralmente você acha que isso é uma coisa ruim, e mesmo assim algumas pessoas gostam. Existem muitas teorias, mas eu vou focar em uma delas, que se encaixa com o que eu vou supor aqui. Às vezes alguém que foi intimamente atacado em algum momento da sua vida pode ser mais provável a desenvolver esse tipo de preferência. Por isso, elas gostam de criar esses jogos íntimos. A compreensão em termos de identificar o trauma é o que eles podem querer replicar. Algo semelhante ao que aconteceu em seu trauma. Só que desta vez eles estão revivendo aquilo de forma íntima, como se eles estivessem tomando o controle sobre a situação. Então é como se fosse uma reparação que não gera cura, mas apenas causa dano, porque é uma reparação distorcida. Replicação e reparação em termos de cura psicológica é diferente, porque um serve para tratar e o outro para levar adiante. E sem contar que o agravante aqui, na quantidade de moças que o Armin conversava, é bem chocante. Sem contar que o adultério tem todo um arranjo de adrenalina, de experimentos e sensações inapropriadas. Porque é emocionante para alguns o fato de correr riscos, possibilidade de ser pego, descoberto, ter que mentir, inventar uma história. E aí, supondo que o Armin foi atacado na infância, muita coisa faria sentido ao comportamento dele na vida adulta. Sem contar que boatos disseram que a Elizabeth mencionou que depois que ele fez aquele filme Me Chame Pelo Seu Nome, ele piorou. Então eu vou chutar uma teoria aqui. Se ele foi violado por um homem, há um grande problema aqui em fazer um filme como o que ele fez. Porque no filme ele retrata, e ele também é mais velho do que o seu par romântico. Então no filme ele faz de uma forma consensual coisas com outro homem, e na sua infância outro homem pode ter feito com ele. Só que a diferença é que na vida real o que aconteceu foi forçado. Então isso pode restabelecer uma confusão no trauma, porque há uma posição de alternância de poder, que é uma replicação totalmente encenada, nesse caso aqui totalmente atuada, mas que neste ponto desperta os famosos gatilhos. Esse filme foi gravado no ano de 2016, lançado no ano de 2017, no fim de 2017. Supondo que o Armin começou toda a sua loucura de conversar com mulheres após retornar da Itália, quando finalizou as gravações desse filme, você pode identificar um ponto de partida para a sua degradação moral na vida adulta. Porque se você analisar as entrevistas dele, ele sempre mencionou que tinha desejos e vontades de coisas relacionadas à BDSM, porém, todas essas vontades estavam detidas desde que ele casou com a Elizabeth, porque ele disse que respeitava muito ela. Então vamos supor que ele casou com a Elizabeth, eu acho que ele casou com ela em 2011 ou 2012, então ele foi completamente fiel a ela, até o ano de 2016. Quando ele gravou o filme, fazer aquelas cenas despertou memórias e desencadeou sensações. Sensações que ele precisava colocar para fora. Há desejos distorcidos que ele já tinha há muito tempo, que em tese estariam ligadas ao fato que lhe aconteceu. Então, a situação do passado colide com a situação do presente, resultando em um Armin depravado que não consegue mais se controlar, mas agora passa a buscar toda e qualquer mulher que possa corresponder aos desejos que ele desesperadamente quer satisfazer. Todas as moças que se apresentaram contando que tiveram algo com o Armin, nenhuma delas é antes dessa data. Então, na minha perspectiva, com as informações que eu tenho, isso faz sentido para explicar, para compreender
o que pode ter acontecido. O que seria irônico afirmar que o filme, que literalmente transformou o Armin numa espécie de estrela, não um fenômeno, mas uma estrela dentro do circuito de Hollywood, também é responsável por destruir seu casamento, sua vida pessoal e a sua carreira. É muito difícil você ser um viciado e trabalhar em Hollywood. E vício não é apenas em substâncias ou algo, mas são vícios de comportamentos que em um ambiente como aquele não são desmoralizados. É tipo um alcoólatra que trabalha num bar, mas cedo ou mais tarde o cano vai estourar. E claro, não é à toa que tantos atores de Hollywood têm inúmeros problemas com substâncias e álcool. Porque obviamente o estilo de vida que eles promovem é o pior tipo de estilo de vida que alguém poderia ter. E num contexto todo, agrupando a Courtney, a Paige, a própria F, eu posso afirmar que tudo isso se baseia em um aspecto chamado defraudação emocional. Porque defraudação emocional é quando alguém gera em outra pessoa uma expectativa sentimental que não poderá ser suprida. É algo que a outra pessoa, não está disposta a suprir ou não tem condições de suprir. Defraudar é usar, tirar proveito do outro, sem vontade ou desejo de um verdadeiro compromisso. Defraudar é fazer a pessoa acreditar que você quer um relacionamento sério com ela, quando na verdade você não quer, porque não tem condições ou porque não quer mesmo, que se encaixa no Armin, que inclusive nem poderia, pelo fato de ser casado. Então se a gente olhar para F aqui, que realmente tinha um relacionamento com o Armin, poderíamos tocar em questões básicas. Os dois estavam fazendo isso, defraudando um ao outro. Ou ela achou que o Armin iria abandonar a esposa para ficar com ela? Defraudar é deixar a pessoa pensar e acreditar que você deseja se casar com ela, quando na verdade você só quer ficar com ela por um tempo. Defraudar é apenas curtir o momento e nada mais. Essa é a definição. E a consequência de quem vive esse tipo de relacionamento é a decepção, desilusão, mágoa, feridas na alma, ira, falta de autoestima, carência maior do que já existia e medo de relacionamentos. Ou também o oposto, a vulgarização e a depravação dos relacionamentos, onde, ao invés de se fechar, a pessoa pode se tornar promíscua. A defraudação destrói os sonhos aos poucos, até a pessoa perder completamente a fé nos relacionamentos e também num casamento feliz. E uma coisa comum em tudo isso é a falta de limites, principalmente em quem é legítimo aqui, na Paige e na Courtney, que não tiveram coragem de dizer não. E às vezes você se identifica, você nunca foi amarrado por cordas, mas você viveu outras coisas que não queria e que depois falou, nossa, que absurdo que eu passei por isso. E a gente precisa se conscientizar de algo muito importante. Porque os limites têm muito a ver com discussões de códigos de conduta claros, valores centrais compartilhados e procedimentos funcionais de queixas. É bom ter reciprocidade e reciprocidade na vida. É difícil estabelecer percalços com algumas pessoas. Mas em qualquer relacionamento, principalmente no começo, é normal negociar e ter algumas idas e vindas quando você estiver interrelacionado e interdependente. Eu acho que se você acha que alguém é manipulador, você tem que falar com ele e ter uma conversa sobre isso e esclarecer regras. Reter o que você pensa é uma automanipulação. E se a outra pessoa retém o que você está falando, é um sinal desconcertante de uma personalidade disfuncional. Algumas pessoas agem com técnicas de manipulação ultrajantes. E tentar discutir um favor ou mesmo apenas um pedido normal para uma pessoa assim, pode não ser possível. Porque os narcisistas não gostam de ser barrados. E ainda assim se veem como doadores atenciosos.
Eles agem como se alguém ousasse tirar vantagem deles. E algumas pessoas têm prazer em fazer o outro sentir que ele não importa. E é importante demonstrar um pensamento crítico e fazer perguntas se alguém está dizendo coisas que você não gosta ou se você acredita que elas não estão certas. Ai, mas se eu falar isso ele não vai gostar, então ele ou ela não é bom para você. Ai, mas se eu disser não, ele vai ficar bravo, então ele ou ela não é bom para você. Ai, mas ele não gosta de ser questionado, então ele ou ela não é bom pra você. Ai, mas ele ameaçou me deixar, então ele ou ela não é bom pra você. Os limites não servem pra te limitar. Eles são feitos pra você se colocar em primeiro lugar e decidir o que você não permitirá entre o seu espaço pessoal, tanto físico quanto emocionalmente. E os que ficarão mais irritados quando você impor os seus limites são aqueles que se beneficiariam de você não ter nenhum. Então gravamos mais esse. Teremos a próxima parte que é focada na família do Armie Hammer, então a gente vai ver a história toda. E depois, os últimos dois são a Casey Hammer. Eu acredito que vai ser bem profundo. Eu acho que muita gente vai se identificar com muita coisa que ela conta. Então essa é uma história bem diferente. Eu acredito que é uma história bem única, principalmente porque ela não é focada em eventos explosivos, como a gente viu, por exemplo, na família Turpin, mas é focado em situações momentâneas e cotidianas. Então vai ser bem interessante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. A entrega acontece para qualquer lugar do Brasil ou outro lugar do mundo também, ok? Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição, enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que pode estar escondido em sua própria casa. O livro vai autografado, se você quiser, você ganha uma série de marcadores exclusivos e um pôster também. Você pode me seguir no canal do Telegram, lá eu tenho áudios, tem muita coisa bombástica que flui somente por lá. Tenho também um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas lá. Então lá você acha só as análises de vários casos que eu já fiz aqui. Também você pode me seguir no Instagram, Gustavo N, Psicanalista. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!